Salve, salve galera do Clube do Concurso, eu sou o professor Jorge Cleiton e a partir de agora nós estaremos iniciando o conteúdo programático para o concurso do DEPEN e outros concursos vindouros. Nós vamos falar a partir de agora sobre processo penal e nós temos aqui algumas dicas importantes, alguns toques importantes que vão servir para você gabaritar nesse concurso aí. Nós estamos em época de epidemia. A melhor coisa que a gente pode fazer é ficar em casa, não tem muita coisa para fazer na rua e ficando em casa, a melhor estratégia que a gente tem para passar em concurso público é estudar. E processo penal é matéria obrigatória no DEPEN, é matéria obrigatória em outros concursos, por isso vamos lá, sem mais delongas, iniciar o conteúdo de processo penal para o concurso do DEPEN e outros concursos. Vamos lá! Inicialmente, o que é o processo penal? O processo penal tem um conceito aqui, se você for verificar o conceito de processo penal, didaticamente pode-se falar que é um ramo do direito público, certo? Que tem ali, principalmente, a finalidade de aplicar o direito material, de pôr em prática o direito material penal. Então, é um ramo do direito público que tem a finalidade de aplicar, pôr em prática o direito material penal. Os senhores devem lembrar que existe o direito penal e existe o direito processual penal. Por mais que sejam autônomas essas disciplinas, elas estão interligadas. Por quê? Porque o direito penal vai prever condutas, vai prever proibições e o direito processual penal, por intermédio principalmente do processo, vai estar ali aplicando aquela pena, aplicando aquela conduta a quem quer que tenha praticado, beleza? Então o conceito de direito processual penal é esse. Outro ponto importante, outra dica importante que eu passo aos senhores, são os sistemas processuais que podem aqui ser aplicados ao processo penal brasileiro. Nós temos três principais espécies de sistemas processuais. O sistema inquisitorial, o sistema acusatório e o sistema misto. O inquisitorial é aquele que as funções se confundem, as funções ali recaem sobre uma única pessoa. O mesmo órgão que investiga também acusa e também julga. A rainha das provas era a confissão, e isso são detalhes importantes da inquisitoriedade. A inquisitoriedade, via de regra, não é aplicada ao sistema brasileiro processual. E o interessante, com a figura do juiz das garantias, pela lei recente de aplicação, a lei 13.964 de 2019, que inclusive para o juiz de garantia está suspenso, prevê que para o sistema processual brasileiro deve ser aplicado o acusatório. Então vejam bem, qual é o sistema processual penal brasileiro? É o sistema acusatório. E qual é aqui então a grande característica do sistema acusatório? É simples, as figuras e as funções são diferenciadas. Você tem a figura daquele que investiga, a figura daquele que acusa, a figura daquele que julga. Todas essas figuras em órgãos ou pessoas diferentes, não se confundem. E outra coisa, quando você verifica, o réu aqui tem muito mais direitos e garantias. Por quê? Esse réu agora vai ter aqui o direito ao contraditório, à ampla defesa e a todos os outros princípios constitucionais atinentes a seu direito. Tranquilo? Então nós temos um sistema processual acusatório no direito processual penal brasileiro. Tudo bem? Diante disso, é importante nós sabermos aqui também a verificação dessa lei penal, a aplicação dessa lei penal. Por isso, nós vamos entrar em um tema que muito cai em prova de concurso, que é a aplicação da lei processual no espaço e a aplicação da lei processual no tempo. Tempo e espaço. Espaço e tempo são importantes. Por quê? Porque a lei processual vai ser aplicada em determinado lugar e em um determinado momento. E eu preciso saber
qual é esse lugar, qual é a dimensão, quais são os contornos desse lugar e também quando vai ser aplicada essa lei processual. Vejam lá, então vamos começar pela lei processual no espaço. E para a gente fazer aqui uma aula bem didática, eu vou fazer uma comparação, um cotejo da aplicação da lei processual e da aplicação da lei penal. Penal e processual, que é para você sacar aqui a diferença entre uma e outra. Vamos iniciar pela aplicação da lei processual no espaço. E quando você vê a aplicação da lei processual no espaço, de que trata isso? Trata-se da aplicação em determinado território, em determinado lugar. Espaço é território, espaço é lugar. Então, a lei processual será aplicada em determinado lugar ou território. Vejam bem, aqui a lei processual penal vai ser aplicada por intermédio de um princípio básico. Qual é o princípio? A territorialidade. Esse aqui é o princípio reitor da aplicação da lei processual penal no espaço. Territorialidade. O que significa territorialidade? Nada mais do que a lei brasileira, a lei processual brasileira, vai ser aplicada ao território brasileiro. Então, todos os processos em curso no território brasileiro terão aplicação da lei processual brasileira. Simples assim. A lei penal e a lei processual brasileira se aplica ao processo ou ao crime praticado no território brasileiro. Esse aqui é o princípio reitor da lei processual penal no espaço. E veja bem, um detalhe para você anotar aí no seu caderno, para você não esquecer. A lei processual penal no espaço não possui extraterritorialidade. Ou seja, a lei processual brasileira não pode ser aplicada no estrangeiro. Não vai ser aplicada no estrangeiro. Só vai ser aplicada no território brasileiro. E agora sim, fazendo um cotejo com a lei penal no espaço, veja bem, então estava falando sobre a lei processual no espaço. E a lei penal tem diferença? É totalmente diferente, ou parcialmente diferente, mas tem diferença. Veja bem, a lei penal no espaço tem algumas verificações interessantes, porque ela possui sim a territorialidade, assim como a lei processual penal no espaço. Ou seja, a lei penal brasileira, via de regra, vai ser aplicada dentro do território brasileiro. Mas ela também tem um diferencial. E qual é esse diferencial? A lei penal brasileira pode ser aplicada também no estrangeiro. Então veja, se você for verificar em linhas curtas, qual a diferença da aplicação da lei processual e da aplicação da lei penal? A lei penal aplica tanto ao território brasileiro como se aplica no estrangeiro. Já a lei processual penal, ela vai ter aplicação somente dentro do território brasileiro. E aqui você não pode esquecer. Outra coisa, a lei penal vai ser aplicada, pode ser aplicada no estrangeiro. E a isso nós chamamos de extraterritorialidade. Então, a lei penal possui extraterritorialidade. Mas e a lei processual? Essa aqui não possui extraterritorialidade. Tranquilo? Então, só fazendo aqui uma observação importante para os senhores. Outro detalhe interessante. Apesar da lei processual penal ter aplicação no território brasileiro, então o território brasileiro é ali o campo de aplicação da lei processual e somente esse campo, você também tem que saber que existem algumas ressalvas quanto a essa aplicação. Algumas ressalvas importantes que estão lá no artigo 1º do Código de Processo Penal. Então, se você está acompanhando aí pelo Código de Processo Penal, acompanha comigo a partir do artigo 1º, que diz: o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro
por esse código. Nós já falamos, olha só, Lei Processual Penal, territorialidade, somente se aplica no território brasileiro. Ressalvadas, e aí vem as famosas ressalvas, ou seja, quando que a lei processual, mesmo dentro do território brasileiro, não será aplicada. É isso que quer dizer essas ressalvas. Quando o processo penal, mesmo dentro do território brasileiro, não será aplicada. Primeira hipótese, então ali, ó, vai anotando, onde está vendo ressalva, você está vendo aqui ressalva, você vai anotando as hipóteses a partir de agora aqui embaixo. Então vai lá, anota a primeira ressalva, vamos lá. Primeira ressalva, tratados, convenções e regras de direito internacional. Então vejam bem, tratados, convenções e regras de direito internacional. Por que essa ressalva? E aqui você deve, quando você ouvir falar em tratados, convenções e regras de direito internacional, você deve sempre lembrar de quê? De imunidade diplomática. Então, camarada que possui imunidade diplomática, vou até colocar aqui embaixo para você não esquecer, tratados e convenções, e vou colocar embaixo, imunidade diplomática, tá? Porque quem possui imunidade diplomática não tem aplicação das regras do território em que ele se encontra. Ele tem aplicação das suas leis de origem. Imagine que um presidente aí da Argentina, o presidente da Argentina vem visitar o Brasil. E aqui, suponhamos que ele pratique uma infração penal. Pergunta-se, qual é a lei que vai ser aplicada? Será a lei brasileira ou a lei da Argentina? Por esse camarada possuir imunidade diplomática, não será a lei brasileira que será aplicada, e sim a sua lei de origem, a lei da Argentina. E é por isso que, mesmo sendo praticado esse crime dentro do território brasileiro, não haverá aplicação da lei processual. E a propósito, nem a aplicação da lei processual e nem a aplicação da lei penal. Por quê? Porque esse camarada possui imunidade diplomática. Esse é o primeiro ponto que os senhores devem saber. Qual é a segunda ressalva? Aqui eu vou colocar jurisdição política. Jurisdição política. E o que é essa jurisdição política? Vejam bem, existem basicamente duas espécies de crime. O crime comum, o crime com a natureza jurídica penal mesmo, e você tem um crime político, o crime de responsabilidade. E aqui você tem uma espécie de crime político-administrativa. São crimes diferentes e têm penas diferentes. O crime comum, a infração penal comum, geralmente tem a pena de reclusão, detenção, que é a prisão, né? Tem a pena restritiva de direito, tem a pena de multa. Já o crime de responsabilidade, o crime político-administrativo, as penas são diferentes. Quais são as penas? Você pode ter aí a cassação do mandato, você pode ter a suspensão dos direitos políticos, então são coisas diferentes. Nós tivemos na história brasileira 2 cassações presidenciais por crime de responsabilidade, por crimes políticos, famosos impeachments. Você pode lembrar, e quem lembra, quem não lembra com certeza já estudou. Um é recente, o outro já faz um tempinho. O primeiro foi o Fernando Collor de Mello e a segunda presidente a ser impeachmentada foi a Dilma Rousseff. Então vejam bem, eles responderam por um crime de responsabilidade e isso levou ao impeachment presidencial. É aqui, olha, que nós estamos. E quando isso acontece, não aplica a lei processual penal brasileira. Vai aplicar a lei específica, vai aplicar a Constituição, vai aplicar o regimento interno do Congresso, a depender da situação, mas não aplica a lei processual penal. A terceira ressalva é a jurisdição militar. Jurisdição militar.
Por que não se aplica o Código Processual Penal brasileiro à jurisdição militar? É simples, porque para os crimes militares eu tenho um Código Penal militar e para a aplicação dessas infrações, dessas proibições, eu também tenho um Código Processual específico, o Código de Processo Penal Militar. Então não vai ser aplicada aqui a Lei Processual Penal Comum, vai ser aplicada com certeza o Código de Processo Penal Militar. E aqui nós temos então os contornos da aplicação da Lei Processual Penal no espaço. E olha só, fazendo uma recapitulação. A Lei Processual Penal no espaço, você vai verificar que o princípio reitor é a territorialidade. Então, somente vai ser aplicado ao território brasileiro. Porém, existem situações em que a lei processual penal, mesmo dentro do território brasileiro, não será aplicada. Por exemplo, quando for caso regido por tratado, convenção ou regra de direito internacional, quando for uma jurisdição política e quando também a jurisdição for militar. Olha só, existem alguns incisos que já foram revogados do artigo 1º, acompanhe aí no seu Código de Processo Penal. O inciso 4º e o inciso 5º foram sim revogados, certo? Por isso não cai aqui como ressalva na sua prova. Olha só, ultrapassado a lei processual no espaço, vamos trabalhar agora a aplicação da lei processual penal no tempo. Tempo, espaço. Tempo, espaço. O espaço, território brasileiro. Tempo, quando eu vou aplicar? Quando eu vou aplicar a lei processual penal brasileira? Vejam bem, essa aplicação da lei processual, acompanhe aí no seu vadimeco para não dizer que o professor está mentindo. Está, veja bem, no artigo 2º do Código de Processo Penal. E eu vou ler aos senhores. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sobre a vigência da lei anterior. Observa. A lei processual, diz ali o Código de Processo Penal, possui aplicação imediata, ou seja, a partir do momento em que ela entra em vigor, ela já vai estar ali sabendo, fazendo, utilizando toda a sua força normativa dentro daquele ordenamento jurídico. Então, entrou em vigor, já está valendo. Mas, vejam bem, antes de falar o mais, isso aqui também é conhecido como tempus regit actum, uma expressão latina, tempus regit o actum, que diz o quê? O tempo rege o ato. O ato será regido pelo momento em que entra em vigor. Mas eu sei que vale a partir do momento em que entra em vigor. Mas os atos anteriores já realizados, eles precisam ser repetidos? Os atos anteriores serão tornados inválidos? Eles terão algum tipo de valor? Ou tudo tem que ser feito de novo, de acordo com a lei nova, com a regra nova? Vejam bem, para isso foi adotada aqui a teoria do isolamento dos atos. O que é a teoria do isolamento dos atos? Vejam bem, os atos praticados anteriormente possuem valor pleno, serão resguardados, não precisam ser repetidos. Os atos praticados sob a égide da lei anterior têm valor pleno. Quando que será aplicada a nova lei? Somente para os atos vindouros, somente para os atos futuros. Ou seja, aqui há um divisor de águas. Se a lei entrou em vigor agora, ela vai valer para onde? Para o futuro. Se ela entrou agora e já existiam atos anteriores, todos esses atos serão considerados válidos, não serão anulados, não precisarão ser repetidos.
Mas, vejam bem, temos algumas situações interessantes que devemos pontuar. Quais são essas situações, professor? Olha lá, existem aqui normas processuais, existem também normas mistas, híbridas, processuais, materiais, uma mistura ali de penal e processo penal. Observa só. Quando você tem uma norma mista? Quando você tem uma norma genuinamente processual? Vejam bem, a norma é processual quando ela verifica a questão de procedimento, quando ela verifica a questão do processo, por exemplo, citação, intimação. As normas referentes à citação e intimação são normas genuinamente processuais. Porém, existem normas que são mistas, que ela tem tanto cunho processual como cunho material. E aí, a regra vai ser diferente, professor? A regra não vai ser a mesma para depender das duas circunstâncias? Para que você entenda isso, eu preciso agora também fazer um retorno para a aplicação da lei penal no tempo. Veja bem, aplicação da lei penal. Você já viu que a processual só vale a partir do momento que ela entra em vigor, resguardando todos os atos, certo? E a lei penal? A lei penal é diferente, porque ela também vale a partir do momento em que ela entra em vigor para o futuro. Porém, a lei penal tem uma vantagem, ela pode retroagir para beneficiar o réu. Diz a lei que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então veja bem, em regra a lei penal vale a partir da sua vigência para o futuro. Porém, se ela for benéfica, ela pode retornar para abranger atos anteriores. Essa é a lei penal. E a lei processual? A lei processual ela vale a partir da sua vigência para o futuro. E o detalhe, se você quiser anotar aí no seu caderninho, é importante. A lei processual penal não retroage. Se for processual, não retroage. E é isso que nós vamos explicar aqui. Veja bem, se as normas forem genuinamente processual, se ela for processual e não tiver pitadas, se ela não tiver mesclas com a norma penal, essa aqui não retroage. Não retroage. Não vai retroagir para beneficiar, não vai retroagir para prejudicar, ela não retroage, ela vale a partir do momento em que entra em vigor. Ponto, acabou. Agora, se essa norma for mista, parte processual e parte penal, material, essa norma vai retroagir. Por quê? Porque prevalece a parte penal. E a lei penal diz que a norma penal, se for para beneficiar o réu, ela pode ter a retroatividade. Tranquilo? Então, muito cuidado com isso aqui. Ia colocar outra classificação, mas para não complicar muito, eu preferi trazer essas duas aqui principais. Existem normas genuinamente processual, por exemplo, citação, intimação, prazos processuais. E existem normas mistas, por exemplo, decadência, prescrição. E qual é aqui a aplicação dessas leis no tempo? Se a norma for genuinamente processual, ela não vai retroagir, porque a norma processual não retroage, ela só vale a partir da sua vigência para o futuro. Mas, se essa norma for mista, ela vai retroagir. Por que que vai retroagir? Porque na norma mista prevalece a parte penal. Prevalece a parte penal. Para finalizar, eu já falei de aplicação da lei processual penal no tempo, no espaço, conceitos, sistemas processuais. Nós temos uma dica importante para você a respeito
da interpretação extensiva, analógica e os princípios gerais do direito. O que diz a lei em artigo 3º? Tanto a interpretação extensiva, quanto a analogia, quanto a aplicação dos princípios gerais do direito podem ser aplicados no processo penal. Então vejam bem, a norma ali é vaga, existe uma lacuna, existe algo que não foi regulamentado de acordo com a lei. Eu posso utilizar a analogia? Posso. Diante de uma situação dúbia, eu posso aplicar os princípios gerais do direito? Posso. Isso aqui se chama interpretação da lei processual penal. Então veja, sempre há a possibilidade de se utilizar esses artifícios quando for aplicada a lei processual penal. Beleza? Senhoras e senhores, sempre é um prazer estar aqui com vocês e precisando, estamos sempre a postos. Muito obrigado.